Fala galera, então chegamos ao último episódio dessa segunda temporada de Silo. Eu quero fazer uma pergunta muito sincera, tá? Já de começo de crítica aqui. Quem fez naquela última cena ali o famoso meme do Leonardo DiCaprio, cara, não era uma vez em Hollywood, quando aparece o PS de Spencer ali, não fez o... Cara. Pra começar assim, esse final de episódio, ele é um grande flashback que a gente vê de tempos ali que simplesmente precedem os acontecimentos que a gente está vendo da construção dos silos e tudo mais, tá? É uma grande apresentação que a gente está vendo, onde eles indicam um grande motivo do que pode realmente ter acontecido para chegar realmente nessa construção e nos silos realmente estarem lá com todas essas regras, com todas as pessoas que habitam lá e toda a sequência que a gente vê contada ali dentro de silo. E eu adorei muito, cara, a maneira como eles quebram por completo, tá? O formato final dessa temporada. Porque parecia muito que ia ficar com um grande cliffhanger, tá? O momento que tá o Bernard e a Juliet ali, a questão do fogo, né? Encerra, vem pro Black e simplesmente aparece aquela chuva. E aquela chuva a gente vai acompanhando, não sabendo exatamente aonde que se encaixa o ponto da história, uma timeline, o que realmente representa aquela cena. E aquele diálogo ali, que parece um diálogo, cara, muito fora do contexto, né, do princípio dele ali, ele vai realmente se montando como essa grande parte de dar uma tentativa de dar um motivo sobre a maneira como tudo realmente aconteceu. E óbvio que a gente está chegando numa questão de uma guerra, né, entre dois países que já tem ali uma série de problemas e um histórico realmente de conflitos. Se isso realmente vai ser levado, tá, nessa sequência toda da gente ter montagens de flashback a partir dessa terceira temporada, lembrando que a gente tem essas duas próximas confirmadas para encerrar Silo, né? Tem a terceira e quarta temporada. Vocês vão colocar esses flashbacks acontecendo ao mesmo tempo que a gente chegou num limite dentro do Silo 18, né? Não tem mais literalmente para onde ir. Ele chegou basicamente com uma montagem quase igual ao que aconteceu no Silo 17. Tudo que a gente viu mostrados no primeiro episódio dessa segunda temporada, a gente vê na sua execução final agora nesse 10º episódio aqui. Então não tem mais para onde ir, tá? A questão da rebelião, ela está concretizada nesse momento. Essa nova página que se apresenta agora com o retorno da Juliet, com esse fator todo que ela tem de descoberta ali, é óbvio que precisa ter também uma força maior, né, para contar essa história daqui para frente. E esse flashback, ele é sim uma grande possibilidade de a gente ter, querendo ou não, um motivo para tudo que realmente aconteceu. A maneira como as coisas foram realmente se desempenhando para a gente chegar nessa questão todos do silo. Né? A construção de todos os silos, tá? É óbvio que eu errei em duas coisas, tá? Eu adoro quando o que a gente está vendo, né? A questão de estar vendo a série ali numa construção, independente de ter ou não material de origem para se basear, independente das, né, decisões criativas que precisam realmente serem feitas quando a gente está fazendo uma adaptação de mídias, a surpresa ela é muito bem-vinda. Então eu adoro quando as coisas também quebram a minha expectativa e principalmente quando as coisas funcionam para o que a gente está assistindo. E isso funciona muito no meu caso, tá? A maneira como foi desempenhado, tá, o roteiro desse último episódio aqui, funcionando muito como um thriller, com essas reviravoltas todas, a questão da Walker, a questão do Knox, entendeu? Não, era uma coisa, não, era uma outra coisa, mas ele não tinha ele deixado claro que ele já sabia que era ela realmente a pessoa que estava entregando as informações pro Beran, mas não, daí dá a reviravolta, mas não, daí tem a questão ali que para mim tá, eu gostaria muito de ter visto com mais clareza, porque, sinceramente, assim, ó, eu não lembro disso realmente ter desempenhado um papel importante, a não ser algum mero momento ali, sabe, de acontecimento, para entender o entendimento da mecânica por causa do barulho, a questão dos sinais ali. Porque os sinais, eles são fundamentais para que essa reviravolta aconteça e depois que a próxima realmente aconteça, e é um papel fundamental para chegar naquele momento todo e tu ter essa grande reviravolta no final ali do Bernard tá por completamente sem mais o seu poder. E eu gostaria muito de ter visto, cara, essa questão toda ali dos sinais melhor trabalhada, tá? Teve tanto tempo nessa temporada aqui com um ritmo tão lento e
independente do ritmo estar mais acelerado, estar mais funcional, estar mais lento, muitas coisas ali que realmente, cara, deram tempo de desenvolvimento, tiveram muito espaço para ter ali desenvolvimento que realmente não precisava. Você tem a questão toda desse 10º episódio ter funcionado tão bem para mim, ele deixa claro uma coisa, tá? Que é muito ruim para a temporada, para mim, enquanto espectador. O quanto que o Silo 17, tá? Que é um fator do que eu quebrei minha expectativa em relação ao último episódio. Eu achei muito que o Silo 17 já tinha desempenhado sua função ali no nono, eu falo isso realmente na crítica, que seria muito mais a função da Júlia simplesmente sair. Né? Era isso que ia desempenhar. E não, a questão da salvaguarda é muito importante e tem espaço realmente no Silo 17, porque a gente vai tendo essa construção toda de memória ali junto do solo, do Jimmy. Eu vou chamar ele de solo, não vou ficar colocando um nome ou outro, vou trabalhar ele como solo. Mas a gente vai vendo essa construção de lembrança dele e ao mesmo tempo vai tendo as informações em relação à salvaguarda. Então a gente não precisa realmente ter todas as palavras que o Lucas fala pro Bernard lá. Né? A gente vai juntando essas peças e vai entendendo o quê? A questão do cano, a questão da tentativa realmente de controle, que é essa informação principal que a Julia tem. Junto com essa condução toda que vai ter de terceira temporada, tá? Para uma nova página após chegar no limite da questão da rebelião, é realmente essa tentativa de tentar novamente não salvar apenas o Silo, mas ter o controle sobre quem tem realmente o controle sobre eles. Quem que realmente está por trás de tudo. Então, eu gosto dessa questão da expectativa ter realmente ter sido quebrada para mim, sobre o que eu achava realmente que o Silo 17 não teria mais importância. Ele teve muita importância porque ele traz elementos para a história para frente. E a outra questão era muito sobre a Walker, tá? Em relação ao Nox. Só que daí, como esse roteiro do último episódio, ele trabalha muito como um thriller, e ele vai e volta, precisando muito dessas reviravoltas, óbvio, com todas as sequências também de ação que a gente vai tendo, com um momento, cara, que é também uma conclusão muito boa de jornada em relação, né? O episódio abre com o relógio, né? O símbolo muito acontecendo ali desse cumprimento de jornada, né? Tu realmente se colocar naquela posição ali e fazer, né, o ato para salvar a todos em memória da filha. A questão do pai, da Júlia também é um fator importante ali do episódio, sabe? São momentos que esse episódio, ele deixa assim, ó, tudo muito claro quanto que a temporada perdeu tempo em não focar em questões muito mais importantes. Talvez, assim, ter 10 episódios para contar essa história toda da segunda temporada tenha sido tempo demais para a história que eles queriam contar. E eu chego muito nesse resultado vendo o quanto que eles usam e abusam de quase 59 minutos nesse último episódio. Parece que se tu pegar fatos importantes apenas dos outros 9 episódios, cara, tu vai montar essa temporada aqui em 6 episódios. E é basicamente isso. Em 6 episódios tu contaria essa história com... Não importa se o ritmo... Eu vou repetir. Não importa se o ritmo tá rápido, se o ritmo tá moderado, se o ritmo tá lento. O importante sempre é o ritmo estar funcional para a história que tu quer contar. Se a história que tu quer contar realmente ela está te prendendo naquele momento ali que tu tá realmente identificando, e talvez para mim o exemplo mais claro seja o momento que tem toda a questão da sombra novamente aparecendo, né? Mais uma virada, né? A questão do Lucas chegar, falar da maneira como ele fala pro Bernard, depois falar da maneira como ele fala lá pro Robert, e chegar o Robert já conversando lá, né, com a nossa querida IA, a questão toda do algoritmo voltar ali tão forte naquele momento, o Robert ser colocado para fora junto com o filho, e quem é a pessoa que realmente é colocada para ficar ali. Quem é a pessoa que realmente vai ter, né, a gente está falando da questão de jornada, a questão do pai da Júlia, por exemplo, de encerramento de jornada, olha o tempo que a temporada usou para desenvolver a Camille, que eu vou repetir uma coisa que eu também falei nas últimas críticas. Eu gostei muito da maneira como a Camille foi trabalhada. Só que ela foi trabalhada de uma maneira bem espaçada, onde muitos fãs acabaram assim, tendo até um sentimento reverso ao meu, de não gostarem de ter espaço para os Sims dentro da série, porque parecia tudo muito fora de contexto, assim. E eu adorei, cara, tudo que foi construído para Camille, e aqui tá o resultado.
essa busca toda dela do poder está sendo, querendo ou não, visto. E, ao mesmo tempo, as escolhas dela sempre foram vistas. Por quem? Por quem realmente está no comando de todos ali. E agora isso ganho realmente como resposta. Ela é a pessoa que realmente vai estar nesse comando de toda a situação. Então, sabe, são tantas coisas assim, onde a temporada perdeu tempo, onde tu podia realmente colocar mais foco nesses elementos que tu realmente quer mostrar, onde ficam claros esse último episódio, que tudo, cara, poderia ter sido assim, ó, muito melhor nessa temporada. Muito melhor nessa temporada. E talvez esse seja o maior aprendizado de Silo para as duas próximas. Por quê? Se a gente tiver 10 episódios, cara, tu precisa cuidar muito como que tu vai desenvolver essa história que tu quer contar para os próximos 10 e depois para encerrar a série na quarta temporada. Tu precisa cuidar muito, porque, vou repetir, não é questão do ritmo estar rápido, é questão do ritmo estar mais lento, tu tem que fazer esse ritmo ser funcional para a história que tu quer contar. Não adianta tu espaçar os pontos importantes e tu preencher com coisas que, na verdade, eles não têm muito fundamento para sequência da história. Se não tem realmente importância para a sequência da história, esses desenvolvimentos, cara, eles ficam completamente perdidos. Eles ficam sem importância. E esse é um grande problema que a gente tem acontecendo. Eu espero muito, cara, que a próxima temporada use realmente essa nova página. Pegue realmente, tem essa questão dos flashbacks acontecendo, eu adoro a Jessica Henry. Ver ela ali aparecendo em Silo para mim foi uma grande surpresa, assim, porque eu não tinha visto nenhum tipo de notícia em que ela poderia aparecer, tudo mais ali. Acho essa personagem bem interessante, porque é uma personagem que é uma repórter investigativa, tem toda essa questão da tentativa de achar realmente uma explicação para o motivo do porquê que eles chegaram lá, e ao mesmo tempo a gente vai ver essa questão do que vem depois de um limite, de uma questão de uma rebelião que foi praticamente bem sucedida. Ela só não é bem sucedida, ela só não tem o mesmo fim do século XVIII como teve do século XVII por causa da volta da Juliet, que foi exatamente no momento derradeiro dos acontecimentos. Se não fosse aquilo ali, teria acontecido exatamente a mesma coisa que aconteceu no século XVII. O século XVIII também teria o mesmo fim. E a palavra do Lucas é clara, mesmo sem ele falar nada. É clara, é clara. O subtexto dele ali está muito óbvio que não tem mais por que lutar, porque a maneira como tudo foi construído realmente é para um fim, onde tu não tem mais como salvar nada que existe ali. Galera, foi um baita último episódio, é um baita encerramento de temporada, deixa muitas coisas muito bem alinhadas para frente, mas ao mesmo tempo, assim, eu queria muito que essa segunda temporada tivesse sido melhor desenvolvida, que tivesse tido realmente assim pontos que foram muito importantes para esse final, que te deixam realmente essas portas para frente abertas ali com um caminho bem legal, bem interessante para ser seguido, tivesse realmente ter sido aproveitado antes. Esse é o principal fator. Esse é o principal fator. Tem, obviamente, uma coisa, tá, que não se tem uma clara notícia de quando se começaria uma produção, muito mais uma gravação de terceira temporada e para frente. O hiato que a gente vai ter agora, encerramento de segunda para terceira temporada, para estreia, ainda é uma coisa incerta. Então, assim, eu vou ficar atento, tá? As notícias agora que forem saindo, obviamente, tá? Porque a mídia americana agora também começa a colocar suas matérias especiais sobre esse final, vou trazendo material aqui no canal, para também ter essa questão de calendário, como é que vai funcionar toda essa questão para frente. Então, galera, quero muito saber a opinião de vocês, o que acharam sobre esse último episódio aqui da segunda temporada de Seal. Coloquem embaixo nos comentários e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.